Vice-presidente, muito obrigado por se juntar a nós hoje. Os preços da gasolina estão baixos. Parece que a inflação está diminuindo um pouco. Mas você não pode ligar a televisão sem ouvir um executivo de negócios falar sobre as tarifas, para meio que causar uma confusão sobre as tarifas. E algumas das dificuldades que eles estão tendo em fazer isso a longo prazo. Investimentos e projeções por causa dessa incerteza. Claro, o que você pode fazer para tranquilizá-los de que tudo isso vai se resolver? Sim, primeiro, eu acho que o presidente foi claro. Ele quer tarifas sobre importadores para trazer investimentos e empregos de volta ao Z1. Eu diria a esses líderes que o presidente foi claro sobre o que quer. Construa mais nos Estados Unidos da América. Invista mais nos Estados Unidos da América. Aumentar os salários dos trabalhadores nos Estados Unidos da América. E você não precisa pagar essas tarifas de jeito nenhum. Há, como o presidente disse, um reconhecimento que precisamos aceitar, que é o seguinte: veja, Joe Biden deixou esta economia em um desastre. Ele teve os maiores déficits em tempos de paz que já tivemos neste país. Ele nos deixou com uma crise de dívida significativa. E o presidente entrou e disse: olha, temos que realizar muitas coisas ao mesmo tempo. Precisamos reduzir a inflação, o que eu acho que estamos progredindo bem. Precisamos garantir serviços governamentais críticos, como a Seguridade Social e o Exército. Função para o povo americano. E também precisamos forçar as empresas a investir mais, não no exterior, não em trabalhadores chineses, mas em trabalhadores americanos. E eu acho que estamos fazendo todas essas coisas. Roma não feita em um dia. Claro, isso não vai acontecer da noite para o dia. Mas eu acho que tanto as empresas quanto os trabalhadores beneficiarão das políticas do presidente Trump. Mas você pode descartar a possibilidade, como Reagan enfrentou em seu primeiro mandato, vindo de uma terrível calamidade econômica para o país? Você pode descartar uma recessão, mesmo que temporária? Bem, olha, eu acho que nunca se pode prever o futuro, mas eu acho que a economia, os fundamentos da economia estão realmente bastante fortes neste momento. E vamos ver como isso se desenrola, Laura, mas eu acho que ao incentivar mais empresas a investir em trabalhadores americanos, trazendo de volta algumas dessas cadeias de suprimento críticas, vamos tornar essa economia mais forte a longo prazo. E esse é o objetivo final do presidente. Temos que lembrar, Laura, as pessoas esquecem que há 5 anos, claro, tivemos a crise da Covid. E além da saúde pública, o elemento de saúde pública disso. O que isso deveria ter nos ensinado, Laura, é que não podemos depender da China comunista para fabricar todas as coisas críticas. Você tinha hospitais que não tinham suprimentos médicos. Você tinha empresas de manufatura que não conseguiam obter matérias-primas essenciais porque a China estava fechada. O que o presidente está fazendo é mudar 40 anos de um consenso bipartidário fracassado em Washington, D.C. Isso vendeu os trabalhadores americanos e destruiu a força econômica subjacente dos Estados Unidos da América. Nós vamos reconstruí-la. Vai levar um tempinho, mas nós vamos conseguir. Isso inclui a fabricação de dispositivos médicos, que na verdade foi quase toda para o Canadá. Então, todas essas grandes empresas americanas de Minnesota e do meio oeste foram para o Canadá, onde os preços são mais baixos. As empresas gostam, mas os trabalhadores americanos saíram perdendo. Então, quanto tempo duraria esse período de transição para trazer esse tipo de empresa, se esse é o objetivo final, de volta aqui? Bem, olha, eu acho que vai levar tempo, certo? E algumas das coisas, né, você já está vendo fábricas que estão adicionando turnos para trabalhadores americanos. Isso acontece imediatamente. Em algumas fábricas, leva de 18 meses a 2 anos para construir uma nova instalação. Então, realmente depende de indústria para indústria. Mas a essência das políticas econômicas do presidente Trump é: se você investir nos Estados Unidos da América, você será recompensado com impostos mais baixos, menos regulamentações e custos de energia mais baixos. Se você quer construir uma fábrica na China, esse é o seu direito. Você precisa pagar trazê-lo ao ZEUA. Ou Espanha ou Itália. E o presidente fez esse ponto, na verdade, durante a visita com o primeiro-ministro da Irlanda ontem, que a União Europeia, de certa forma, tem sido a pior para os trabalhadores e indústrias americanas de todos. Eles estão impondo tarifas ridículas. Eles dizem que são nosso aliado mais importante. E, claro, nós nos importamos com a segurança europeia, Laura, mas eles não nos tratam como um aliado quando se trata de economia. Na verdade, eles prejudicam os consumidores e trabalhadores americanos no processo. O presidente. Você sabe a coisa que está por trás de tudo isso, Laura? É claro, a defesa do trabalhador americano, mas também o reconhecimento de que não vamos mais aceitar a injustiça. Se os europeus fizerem algo contra nós, nós realmente vamos retaliar economicamente pela primeira vez em 40 anos. Temos presidente que defende a América. Quer dizer, sua cidade natal, Ohio, destruiu. Akron, todas essas maravilhosas cidades americanas foram
totalmente jogadas na lama por décadas. E todas essas pessoas foram avisadas, aprendam a programar, façam outras coisas. E agora vai ser um período difícil. Quanto tempo você acha que esse período de transição vai durar? Laura, eu acho que depende do tipo de indústria, do tipo de fábrica de que estamos falando. Você já está vendo isso já. Algumas fábricas, especialmente no setor automotivo, que estavam anunciando que iriam se mudar para o México sob Joe Biden. Agora eles estão realmente aumentando a capacidade aqui nos Estados Unidos. Algumas fábricas que estão paradas parte do tempo estão ativando turnos adicionais. Então, eu acho que às vezes vai levar um tempo. Às vezes isso vai acontecer imediatamente. Na verdade, é uma questão de caso a caso. Mas a tendência subjacente é investir na América e você vai se sair bem como negócio. Mas os fabricantes de uísque, vamos lá, eles estão gritando hoje porque parece que o presidente pode impor algumas. A Europa voltou para nós e disse, não, nós vamos odiar seu uísque. Trump então diz, nós vamos aumentar isso para você. É como um jogo de coragem aqui, a coragem do comércio, 200% sobre champanhes e vinhos da França. Agora, isso vai destruir o negócio de vinificação francês. Mas eles têm sido realmente duros com a nossa indústria de vinificação por anos. Bem, esse é exatamente o ponto. Olha, a Europa não tem as cartas aqui, como o presidente Trump gosta de dizer. Quando você realmente penalizou empresas americanas e trabalhadores americanos, como a UE fez por anos, nós estamos realmente reagindo pela primeira vez. Mas, Laura, nós temos um déficit comercial de US$ 1 trilhão. Nós absorvemos políticas econômicas terríveis de todo o mundo. E o mundo espera que os consumidores americanos paguem a conta pelos seus trabalhadores e seus negócios. E Donald Trump está virando isso de cabeça para baixo. Nós não vamos fazer isso mais. Não podemos ter uma economia onde os americanos se endividam, entrar em dívida para comprar coisas que outras pessoas fazem para nós. Nós vamos fazer isso na América. Nós temos que... Há tanto escrito sobre Doge, tensão, secretários de gabinete, vazamentos saindo de reuniões que aconteceram na semana passada, Rubio enfrentando o Elon, dizendo, te amo, Elon, mas este é o meu departamento, se afaste, basicamente. E eu ouvi isso de outras pessoas que conversaram comigo. Enquanto isso, Elon Musk está lidando basicamente com ecoterrorismo na concessionária dele. O presidente saiu e comprou-se um Tesla outro dia. E como você meio que acalme as coisas? Eu não acho que haja tensão. Certamente há desacordo de vez em quando. Nós não vamos concordar em todas as questões dentro de uma administração, mas o presidente foi muito claro. O Elon está fazendo um ótimo trabalho e apreciamos seu trabalho. O Marco está fazendo um trabalho incrível como secretário. Eu tinha altas expectativas. Eu acho que ele realmente superou essas expectativas. Então, o fato de você ter um desacordo em uma reunião, isso não significa que você tenha desvio de alinhamento. Isso só significa que você precisa falar sobre essas coisas. Nós não vamos ter uma administração onde você tem um presidente que fica lá nas reuniões do gabinete dormindo enquanto sua esposa conduz a reunião e ninguém está fazendo nada. Nós vamos falar sobre questões. E isso me irrita que isso tenha vazado. Eu vou dizer que essa história não era totalmente verdadeira, para ser claro. Precisamos ter conversas. Precisamos ser capazes de conversar uns com os outros e resolver essas coisas sem algum funcionário aleatório vazando informações. Eu suspeito que foi isso que aconteceu. Vamos continuar fazendo os negócios do presidente porque é o negócio do povo americano. A preocupação que muitos de nós temos que estamos em Washington há tempo demais, sinceramente, é que, embora muitos desses cortes sejam encorajadores para a eficiência, eles não vão ser permanentes. Como você faz o Congresso fazer o que ele realmente detesta? Fazer, que é cortar os gastos? Sim, você está certo. O Congresso precisa levar a sério os gastos. Eu acho a maneira como tornamos o que o DOGE está fazendo permanente é através do que chamamos de pacote de rescisão. Então, muitos dos cortes de gastos que vimos do DOGE, e eu acho que é bem mais de 100 bilhões de dólares. Isso é uma economia real. Eu acho que esse número só vai crescer, na verdade, para fazer com que o Congresso torne esses cortes de gastos permanentes. Isso acontece através da legislação. Isso é algo que trabalhamos com o Congresso, certo? Laura, uma portadora de green card, mesmo que eu possa gostar dessa portadora de green card, não tem o direito indefinido de estar nos Estados Unidos da América, certo? Cidadãos americanos têm direitos diferentes de pessoas que têm green cards, de pessoas que têm vistos de estudante. E então, minha atitude sobre isso é que não se trata fundamentalmente de liberdade de expressão. E para mim, sim, é sobre segurança nacional, mas mais importante, é sobre quem nós, como público americano, decidimos que pode se juntar à nossa comunidade nacional. E se o secretário de Estado e o presidente decidirem que essa pessoa não deveria estar na América e que ela não tem o direito legal de ficar aqui, é tão simples quanto isso? Você vê mais deportações desse tipo acontecendo? Eu acho que certamente veremos algumas pessoas sendo deportadas com vistos de estudante se determinarmos que elas não têm. Não é do melhor interesse dos Estados Unidos tê-los em nosso país.
Então, sim, eu não sei quão alto esse número vai ser, mas você vai. Então, o presidente Trump e você ambos fizeram campanha em uma questão que é muito importante para mim, que é a imigração. E deportar milhões de pessoas, não milhares, mas milhões de pessoas que vieram sob Biden, cerca de 12 milhões de pessoas. Nós meio que perdemos o foco. No primeiro dia da minha administração, a invasão de imigrantes ilegais, terroristas, traficantes de drogas e assassinos acaba. E, nesse mesmo dia, a maior deportação da nossa história começa. Você não tem escolha. Mas, de acordo com a Reuters, no primeiro mês no cargo, eu acho que vocês conseguiram deportar cerca de 37.600 pessoas, o que não é um número pequeno. Mas para realmente aumentar esses números, teria que ser cerca de 60 mil por semana para atingir a marca de 12 milhões. Você fica sem leitos, você tem cerca de 47 mil pessoas detidas, mas você fica sem leitos. E agora, o que vem a seguir? Primeiro, fazemos isso sequencialmente. Então, o que o presidente disse na campanha é que a prioridade é proteger fronteiras. Você sabe, temos 20 milhões, talvez mais, de imigrantes ilegais neste país agora. Precisamos impedir que esse número continue crescendo. E a propósito, em 6 semanas, quase conseguimos a segurança total da fronteira. Você teve lugares que tinham 1.500 encontros ilegais por dia. Agora eles estão em 30 encontros ilegais por dia. Reduzimos as travessias ilegais na fronteira em mais de 95%. E, francamente, eu acho que esses números vão continuar a cair. Então, uma vez que você tenha controle operacional da fronteira, agora você precisa aumentar as deportações. E, Laura, essa é outra área onde Joe Biden nos deixou com um buraco do qual precisamos sair. Você tem instalações de detenção de imigração que estavam subfinanciadas. Você tem o ICE, que faz a maior parte das deportações reais. E isso foi radicalmente subfinanciado, realmente, de certa forma, destruído pela administração Biden. Estamos aumentando essa capacidade. Eu realmente acho que você vai ver esses números de deportação aumentarem. E, novamente, o presidente, todos os dias, em particular e em público, está perguntando: como conseguimos esses números de deportação? Sim, ele os quer. É impaciente. Ele é o cara, é muito impaciente. É bom ter um líder que é impaciente para agir, porque isso faz com que todos nós, em seu governo, nos perguntemos o que podemos fazer. Mais um ponto sobre isso, porque, veja, parte disso podemos fazer, é claro, através de deportações à moda antiga. Mas Mitt Romney, de todas as pessoas, usou esse termo na campanha de 2020 ou 2012, autodeportação. Eu acho que Kristi Noem merece muito crédito por isso e Tom Homan, porque aquele aplicativo CBP One, você se lembra dele? Na verdade, facilitou uma entrada legal sob a administração Biden. Estamos reaproveitando isso para facilitar a autodeportação. Então, o que vamos incentivar muitas pessoas a fazer é que não precisamos vir e bater na sua porta e mandá-lo para casa. Nós vamos fazer isso, é claro. Mas antes que isso aconteça, por que você não pega um avião e vai para casa você mesmo? Então, é uma abordagem de tudo um pouco. Vamos usar tudo o que pudermos. Mas, Laura, eu acho que esses números de deportação vão aumentar. Você já começou a ver algum progresso real? Fazer mais? Há controvérsia sobre a decisão de tentar deportar aquele ex-aluno da Colômbia, Mahmoud Khalil. Preocupações com a segurança nacional que foram identificadas por Marco Rubio. Você está preocupado que uma futura administração democrata usaria essa mesma disposição para tentar deportar estudantes conservadores que estão estudando aqui nos Estados Unidos? Bem, se fosse um cidadão americano, seria uma conversa diferente. Se um democrata tentasse fazer isso com um cidadão americano, é claro que isso seria um problema. Mas, Laura, um portador de green card, mesmo que eu possa gostar desse portador de green card, não tem um direito indefinido de estar nos Estados Unidos da América, certo? Cidadãos americanos têm direitos diferentes de pessoas que têm green cards e de pessoas que têm vistos de estudante. E, portanto, minha atitude em relação a isso é que não se trata fundamentalmente de liberdade de expressão. E para mim, sim, é sobre segurança nacional, mas mais importante, é sobre quem nós, como público americano, decidimos que pode se juntar à nossa comunidade nacional. E se o secretário de Estado e o presidente decidirem que essa pessoa não deveria estar na América e que ela não tem o direito legal de ficar aqui, é tão simples quanto isso. Você vê mais deportações desse tipo acontecendo? Eu acho que certamente veremos algumas pessoas sendo deportadas com vistos de estudante se determinarmos isso. Não é do melhor interesse dos Estados Unidos tê-los em nosso país. Então, sim, eu não sei quão alto esse número vai ser, mas você vai ver mais pessoas. Temos 1 milhão de estudantes estrangeiros estudando nos Estados Unidos. Você acha que é realmente uma abordagem que prioriza os Estados Unidos quando universidades que recebem bilhões no total dos contribuintes federais? Dependem tanto de estudantes estrangeiros, incluindo estudantes estrangeiros de países adversários como a China? Eu acho que é um problema real e é algo que estamos certamente analisando, Laura.
Para o seu ponto, muitos desses estudantes estrangeiros, a maioria deles paga o valor total. E às vezes o que você tem em uma universidade de elite, certo, como Columbia ou Harvard, é um garoto americano de classe média bem qualificado do interior que não consegue uma vaga nessas universidades, porque algum oligarca chinês que está pagando $100 mil por ano toma esse lugar. Então não é apenas ruim para a segurança nacional. É ruim para o sonho americano. Para muitas crianças que querem ir a uma boa universidade e não conseguem porque seu lugar foi ocupado por um estudante estrangeiro. É algo que estamos analisando. A Polônia hoje, perguntou A. O presidente polonês pediu que os Estados Unidos considerassem a possibilidade de implantar armas nucleares na Polônia como um escudo contra futuras agressões russas. Isso como o presidente Trump se reunindo, é claro, hoje com o líder da OTAN. Claro, o que pode acontecer nesse aspecto? Isso não provocaria a Rússia a se afastar de qualquer acordo com a Ucrânia? Então, eu não conversei com o presidente sobre essa questão específica, mas eu ficaria chocado se ele fosse a favor de armas nucleares se estendendo mais para o leste da Europa. Precisamos ter cuidado, Laura. Estamos literalmente brincando com as vidas do futuro da civilização humana. Essa é uma das razões mais importantes pelas quais o presidente Trump se vê e, de fato, é um presidente da paz. Se tivermos pessoas como Joe Biden nos levando sonolentamente a um conflito nuclear, Donald Trump está nos levando por um caminho totalmente diferente. Precisamos disso? Precisamos de cabeças mais frias para prevalecer. E sobre essa questão Rússia-Ucrânia, Laura, pessoal, a estratégia da administração Biden foi, literalmente, despejar armas nos ucranianos, permitindo que os russos e os ucranianos se esgotassem. E esperar que, de alguma forma, um acordo apareceu do nada. Donald Trump está se envolvendo em uma diplomacia rigorosa e mobilizando toda a sua administração para descobrir o que os ucranianos querem, o que eles precisam, o que os russos querem, o que eles precisam. Porque a guerra é estúpida. Nunca teria começado se ele tivesse sido presidente. E continuar assim não é do interesse de ninguém.